Amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Mais uma vez, venho aqui à presença da amada igreja, trazer a palavra do Senhor em estudo, para que através da graça, da misericórdia, da condução do Espírito Santo, possamos trazer algum entendimento, alguma meditação na palavra do Senhor e que isso possa nos ajudar na nossa peregrinação aqui nesse mundo, na nossa caminhada diária, né, até a vinda do Senhor Jesus, até a vinda do reino dos céus para cada um de nós. Mais uma vez, com imensa satisfação, que eu venho aqui poder estar junto com os irmãos, através desse vídeo, através do nosso grupo no WhatsApp, uma vez que nós não podemos, né, nos encontrar pessoalmente, face aí essa pandemia do coronavírus, mas nós vamos utilizando aqui os meios virtuais, os meios digitais, né, porque a palavra do Senhor, ela penetra no nosso coração de qualquer maneira. Obviamente, gostaria de, né, poder encontrar cada um de vocês, dar um abraço, né, comungarmos juntos dos estudos das Escrituras, mas entendendo, né, a condição atual da pandemia, nós vamos continuar com as nossas ministrações, com os nossos estudos de maneira virtual. E hoje eu gostaria de convidar os irmãos para estarem junto comigo meditando no Salmo 91, tá? Hoje eu vou fazer uma pausa naquele estudo que nós estamos fazendo dos sinais, né, dos milagres no Evangelho de João. Né, na próxima oportunidade nós retomamos o estudo para falar sobre esse Salmo 91 que eu escolhi para estar falando hoje, que eu particularmente gosto muito desse Salmo. É um Salmo que na minha vida espiritual ele tem uma importância muito grande, mas que também é um Salmo muito popular, um Salmo muito conhecido de todos. Creio que o Salmo 91 junto com o Salmo 23 são os salmos mais famosos da Bíblia, né? Mas que e muitas vezes talvez as pessoas o interpretam de uma maneira diferente, ou de uma maneira que talvez não contribua tanto para o engrandecimento espiritual. Então aqui hoje a gente vai estar falando sobre ele, trazendo, né, essa mensagem e buscando, né, ver a aplicação desse Salmo 91 nos dias de hoje. Amém? Então eu convido a todos para estarem abrindo suas Bíblias aí no Salmo 91. Eu vou fazer a leitura dele aqui agora e depois nós vamos fazer a nossa explanação, né, rogando desde já o Espírito Santo que ele derrame todo o discernimento, todo o entendimento para mim que vou falar, que vou pregar, e para aqueles irmãos que vão estar ouvindo. Que o Espírito Santo faça o trabalho, que ele faça a obra de Deus no coração, na mente de cada um, e para que o entendimento e a meditação sobre esse salmo possa ajudar-nos na nossa caminhada cristã. Em nome de Jesus. Amém. Então, Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás
e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Pois bem, como eu disse no início aqui, esse salmo é um dos salmos mais conhecidos, dos salmos mais usados. É muito popular também esse salmo, né? Nós sabemos que é até uma cultura das pessoas. Quem já não viu, né? Quando você entra numa casa e você vê lá a Bíblia, né, aberta, né, no móvel, em algum local aberta, normalmente nesse salmo, Salmo 91, porque é um salmo que é do conhecimento de todos, que ele traz muitas promessas de livramento, né? É um salmo que uma leitura literal do salmo vai estar, como nós acabamos de ler aqui, vai estar apresentando muitas promessas para o cristão, muitos livramentos, né? E se a pessoa não tiver um discernimento, um entendimento espiritual, na leitura desse salmo, ela vai entender que nada de ruim vai acontecer com ela, né? Que nada de sofrimento, de doença, infortúnio, calamidade, acidente, tragédia, né? Tudo de ruim que possa imaginar. Se você ler esse salmo literalmente, você vai falar: então eu sou crente, eu sou cristão, eu confio em Deus, eu aceito Deus, então nada disso vai me acontecer. Só que não é o que a gente vê na realidade, né? O crente também sofre. O crente também fica doente. O cristão, aquele que é temente a Deus, o justo, ele também passa por dificuldades, passa por tribulações, passa por circunstâncias desagradáveis, né? Então, numa análise mais simplista, poderia se questionar, então, como que Deus faz uma promessa que está aqui no Salmo, mas ela não se cumpre? Mas nós sabemos que Deus é infalível. Deus é infalível. Então, para entendermos as promessas de Deus nesse salmo, nós temos que estudá-los e entender o contexto no qual ele foi escrito. Não é verdade? Então, se nós observarmos bem esse salmo, ele alterna entre duas circunstâncias. Ele alterna entre as promessas, né, que estão aqui nele, e também as razões para que essas promessas ocorram. Então, se nós pegarmos o versículo 1 e o 2, o versículo 1 e o 2, ele diz respeito àquela pessoa que é temente a Deus, que hoje, né, somos nós cristãos, crentes, ou qualquer nomenclatura que você queira dar, mas é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, que diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Ou seja, aquele que crê em Deus, aquele que acredita em Deus, aquele que está à sombra de Deus, sob a proteção de Deus,
que tem a vida dele colocada aos pés do trono do Senhor. Então, o salmo é dirigido, né, inicialmente aqui, a essas pessoas. É um salmo que não tem autoria, né? Nós não sabemos quem escreveu esse salmo. A maioria dos salmos foram escritos por Davi, né? São 50 ou 51 salmos atribuídos a Davi. Tem muitos salmos que são dos filhos de Corá, tem salmo de Moisés, né? Asaf, salmo de Asaf também. Mas esse salmo não tem autoria. Mas, né, os anciãos, aqueles que fizeram o livro dos Salmos, né, no Antigo Testamento, entenderam que era um salmo inspirado no Espírito de Deus e por isso o incluíram, né, no livro dos Salmos, mesmo ele não tendo a autoria. E realmente nós vamos ver que é um salmo, sim, inspirado pelo Espírito Santo. Do verso 3 ao verso 8, principalmente, vem uma lista de promessas de livramento, né, que o Senhor concede àqueles que estão sob a sua proteção. Olha só, o versículo 3 ele fala que ele livrará do laço do passarinheiro. Esse laço do passarinheiro é uma referência aqui aos inimigos, né, aos inimigos do cristão, os inimigos do crente. E da peste perniciosa. A peste perniciosa é a referência a doenças, né? Então aqui está dando livramento dos inimigos, da doença. No versículo 4, fala que cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. Ou seja, que faz uma associação aqui a cobrir-te-á com as suas penas, a galinha, né? Naquele ato de cobrir os pintinhos ali, protegendo. Então é como se nós todos estivéssemos sob essa proteção de Deus. A sua verdade é pavês e escudo, ou seja, a verdade de Deus é um escudo contra todo mal. Não te assustará do terror noturno, ou seja, tudo que possa acontecer à noite, né, enquanto estivermos aí descansando. Você pode pensar em um assalto, um acidente, alguma coisa nesse sentido. Nem da seta que voa de dia. Essa seta que voa de dia é referente à guerra, né? O Salmo foi escrito numa época de muitas guerras, que o povo judeu, né, tinha muitos inimigos, muitas guerras. Nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia, que mais uma referência à doença, a peste, que era muito comum naquela época, que matava mesmo, né? A mortandade do meio-dia, ou seja, a peste que matava sem parar, de noite, de dia, você estaria protegido. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, que também é mais uma referência à guerra, né? Você pode estar no meio de uma guerra e que vão cair pessoas mortas de um lado do outro, mas você que é temente a Deus, que é justo, que está sobre a sombra do Onipotente, não vai ser atingido. E somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, ou seja, o crente, o cristão, o temente a Deus, vai ver o ímpio, né? Aquele que não acredita em Deus sendo castigado. É o que está falando aqui. E depois, no versículo 9, ele repete lá o versículo 1 e 2, voltando a falar, né? Mostrar para quem ele está falando. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, ou seja, está confirmando de que aquela pessoa que está refugiado no Senhor, que depende de Deus, que está ali com Deus, nenhum mal te sucederá, como está ali no versículo 10. Praga nenhuma chegará à sua tenda, mais uma vez falando de doença. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos, ou seja, né, a razão mais uma razão da promessa, que os anjos vão estar guardando, vão estar protegendo. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra, ou seja, para que não tenha problemas aí no caminho, no caminhar. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, que mais uma metáfora, né, falando que
nenhum mal vai te acontecer, você pode pisar no leão. Áspide é uma cobra venenosa lá da época, né? Então você pode pisar na cobra venenosa, no leão, no leãozinho, que nada vai te acontecer, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Então mais uma promessa de livramento, tudo isso está mostrando o livramento. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Mais uma promessa de que Deus ouve as nossas orações. Na hora que estamos angustiados, ele ouve, né? Estará conosco, nos livrando, nos glorificando em Deus, como está aqui no versículo 15, saciando com longevidade e mostrando a salvação, que é mais uma promessa. Ou seja, é um salmo todo de promessas de livramento. São salmos de promessa de livramento. E volta a fazer aquela reflexão. Quando você acaba de ler o salmo, você volta a fazer aquela reflexão. Mas então tá tanta promessa de livramento, de proteção, me protegendo de tudo, de morte, de doença, de terror, me protegendo dos inimigos, protegendo a minha tenda, a minha casa, né? Então, por que o crente pode sofrer? É um salmo que é escrito para os justos, né? Para aqueles que estão sob o abrigo de Deus. Mas quantos justos não sofreram e sofreram muito, que nós sabemos? Podemos citar vários aqui das escrituras, assim, de imediato. Jó é um exemplo clássico de sofrimento. Os mártires cristãos, né? Os apóstolos que depois pregaram a Jesus na igreja primitiva, todos eles foram martirizados, foram crucificados, foram mortos à espada, foram esquartejados, torturados, sofreram muito pelo nome de Jesus, por pregar a palavra de Jesus. Podemos citar João Batista, né, que veio preparando as veredas para o Senhor Jesus e foi decapitado. Então esse salmo, essas histórias bíblicas, e todas as histórias que nós conhecemos também, quantas pessoas, quantos cristãos, quantos crentes, quantas pessoas justas, que cada um de nós não conhece, que sofreu algum tipo de situação, né, situação de dor, de sofrimento, de acidente, de doença, de dificuldade financeira. Então, como fica com esse salmo que é tão famoso e que está na mente, no imaginário de tantos cristãos, tantas pessoas tementes a Deus? E quando acontece um infortúnio, como que elas vão entender o salmo? Então, nós precisamos ter em mente algumas questões para podermos entender hoje a aplicação desse salmo, que continua tão popular. Inicialmente, nós precisamos entender a quem esse salmo foi dirigido. Ele foi escrito para quem? Esse salmo ele foi escrito para a nação judaica, dentro do Antigo Testamento, dentro da antiga aliança com o povo de Israel. Na antiga aliança, Deus separou um povo, uma nação, como escolhida para revelar a sua palavra e para que eles pudessem levar a mensagem de Deus, que é a nação judaica, que são os judeus, os israelitas, hebreus, qual nome, né, queira ser dado, mas era uma nação, com o conceito que nós sabemos de nação mesmo, de um povo ali constituído, de um povo dentro de um território, né, dentro da terra prometida. E era uma nação que Deus fez essa promessa com eles. Deus fez essa promessa, olha, eu vou dar a minha palavra, os meus mandamentos para vocês. E vocês vão cumpri-lo. Vocês vão me obedecer, vocês vão ser tementes, vocês vão ser fiéis a Deus, a mim.
a mim Deus falando com eles lá na antiga aliança, entregando a lei, vocês vão cumprir. E vocês cumprindo, vocês terão todas essas promessas. Os inimigos não te derrotarão, as pragas, as doenças não acometerão o meu povo escolhido, desde que vocês cumpram a aliança. E nós sabemos que Israel não cumpriu a aliança, né? Não cumpriu como nação. Tanto que depois da aliança vieram quantos profetas alertando, né, Jerusalém, alertando Israel sobre o jugo de Deus, a justiça de Deus, que eles não estavam cumprindo os mandamentos de Deus, que eles estavam idolatrando, que eles estavam pecando, e que eles sofreriam por causa disso, que eles seriam derrotados, que eles sofreriam, como sofreram em vários momentos. No Antigo Testamento inteiro tem essa dicotomia, né, do sofrimento do povo de Israel, e o povo arrependia, clamava a Deus, Deus na sua infinita misericórdia ajudava, voltava os olhos para o povo de Israel. Durante um tempo eles seguiam, cumpriam os mandamentos e depois voltavam de novo a abandonar a Deus, a não fazer o que era certo aos olhos de Deus. Então esse foi o contexto em que o Salmo foi escrito, como promessa para aquela nação. Era uma promessa de proteção material naquela circunstância. Vocês são meu povo escolhido, eu não vou deixar mal nenhum acontecer com vocês. Vocês não vão perder guerra, não vão ser derrotados desde que cumpram meus mandamentos. Então esse é o contexto do Salmo 91. Esse é o contexto do Salmo 91. Todas essas promessas foram naquela circunstância, né? Mas e hoje, como nós vamos trazer o contexto do Salmo 91 para os nossos dias de hoje? Dentro, né, da leitura que nós fizemos aqui. Então nós vamos iniciar, primeiro uma questão importante, vamos lá em Mateus 4, no versículo 5. Nós vamos em Mateus 4, versículo 5. Agora nós já vamos trazer o Salmo 91 para a nova aliança que veio em Jesus Cristo. Salmo 91. Então vamos lá. Primeira utilização, primeira vez que o Salmo 91 foi utilizado já no Novo Testamento, foi por Satanás. Que é onde está aqui em Mateus 4, versículo 5. Satanás. Nós sabemos que Satanás, ele age, ele conhece a palavra, ele conhece todas as escrituras, e ele age distorcendo. Até hoje ele age assim nas igrejas. Ele distorce a palavra para enganar muitos. Se a pessoa não tiver totalmente entregue ao Espírito Santo para o discernimento espiritual e não tiver a condução correta, né, da leitura das Escrituras, ela pode ser enganada pelo inimigo. E foi o que Satanás fez aqui, onde nós vamos ler agora, na tentação de Jesus. Está lá em Mateus 4, no versículo 5. Então, o diabo levou Jesus, né, à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aí agora ele cita o Salmo 91. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Isso está lá nos versículos 11 e 12 do Salmo 91. Olha aqui, Satanás tentando deturpar a palavra do Senhor para enganar Jesus e utilizando o Salmo 91. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, respondeu: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está lá em Deuteronômio 6,16. Então, de uma tentativa de deturpar a Sagrada Escritura, e isso aqui é importante,
nós vemos o Salmo 91 aqui no Novo Testamento, porque corrobora aquilo que eu falei no início, de que o Salmo 91, apesar de não ter autoria, ele está no Saltério, ele está nos livros dos Salmos, por entenderem que ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E tanto é que ele já está aqui no Novo Testamento, vai aparecer mais uma vez, eu vou falar para vocês. Mas o importante aqui é que Satanás tenta deturpar a utilização da palavra, mas Jesus dá a reviravolta e dá um ensinamento também. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, é muito importante esse ensinamento de Jesus aqui, de que não tentarás teu Deus, porque o cristão pode ter aquele pensamento equivocado de que, como existem todas essas promessas de Deus, de que mal nenhum acontecerá, que ele não precisa se preocupar, né? Ou seja, posso fazer o que eu entender que o Senhor vai me proteger, né? Eu tenho um amigo cristão que ele usa a expressão que não é porque eu sou crente que eu vou andar na beira do abismo. Isso é tentar a Deus. Da mesma forma, quando muitos aí ensinam que nós temos o direito de exigir as promessas de Deus, né? Utilizam até aquele jargão do tomar posse. É como se nós estivéssemos exigindo de Deus alguma coisa. Isso é tentar a Deus. Você exigir de Deus é tentá-lo. É o que Jesus está ensinando aqui, que é errado. Nós não devemos tentar a Deus. Nós não temos o direito de exigir nada de Deus. A misericórdia de Deus já foi derramada sobre nós de nos livrar do pecado, de nos dar o arrependimento. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Quem somos nós para tentar a Deus, a exigir a Deus, a tomar posse de alguma coisa de Deus? Eu vou dar isso aqui a Deus, vou dar dinheiro para o templo, vou dar dízimo, eu vou dar oferta, e Deus ele tem que me dar em dobro, em não sei o que lá. Isso não existe. Isso é tentar a Deus. E Jesus aqui, ele fala, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então temos que tomar muito cuidado com a interpretação das Escrituras, porque se uma pessoa deturpar a palavra, pode levar o crente ao engano, e nesse engano o crente está tentando a Deus, o que não é correto. E o Salmo 91 é citado mais uma vez aqui no Novo Testamento, e dessa vez por Jesus. Jesus Cristo cita o Salmo 91. Vamos lá em Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Os irmãos vão poder ver que lá o contexto de Lucas 10, 19 é quando os 70, né, os 70 seguidores de Jesus que foram designados pelo próprio Senhor Jesus para andar em todo Israel, enfrentando demônios, né? Quando eles retornam, olha o que Jesus fala aqui. No versículo 18. Mateus 10, versículo 18. Vamos ler o 17 também, tá? O regresso dos 70. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas eles lhe disse, Jesus dizendo, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. É o que está lá no Salmo 91, no versículo 13. Então, o próprio Jesus cita o Salmo 91, cita o versículo 13, quando os 70 retornam, demonstrando toda a autoridade que Jesus lhes deram para enfrentar e derrotar os demônios. Então, aqui, essa é a chave para a aplicação do Salmo 91 hoje, atualmente. É a chave espiritual. O Salmo 91 é essa aplicação que
está aqui em Lucas 10, 18, 19, quando Jesus fala da autoridade para pisar de serpentes e escorpião e nada, e todo o poder do inimigo. O inimigo aqui é quem? Satanás, é o poder das trevas, as potestades do ar. E nada, absolutamente, vos causará dano. Então, irmãos, a aplicação do Salmo 91, hoje, ela é espiritual e é o que Jesus está nos ensinando. Não é a maneira literal, quando nós lemos o Salmo, de que não teremos doença, não teremos dano, não sofreremos, não. O cristão, ele pode sofrer, sim. É Deus é que decide, é Deus é que permite, são as circunstâncias da vida. Mas espiritualmente, aquele que está em Jesus Cristo, que tem Jesus como Senhor e Salvador, espiritualmente, as promessas que estão no Salmo 91 são para o mundo espiritual. Não sofreremos dano espiritual. Satanás não poderá nos causar dano. Satanás não poderá nos atacar no mundo espiritual, porque estamos selados pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Fomos livres do pecado. Nos foi dado o perdão pelos nossos pecados. Essa é a promessa do Salmo 91 em Jesus Cristo. A de livramento espiritual e não material. O livramento é espiritual. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de dizer para os irmãos, que nesses tempos que nós estamos vivendo de pandemia, de Covid-19, vamos fazer a nossa parte, não vamos tentar a Deus. Não vamos falar, eu vou aglomerar porque eu sou cristão, então não vou pegar a doença. Não vou usar máscara porque eu sou cristão, não vou pegar a doença. Não, não é isso. A nossa proteção que está aqui, que eu estou usando o Salmo 91 como um salmo de promessa, de livramento, é o livramento espiritual. Se nós andarmos nos caminhos, se nós continuarmos perseverando, peregrinando para a salvação em Jesus Cristo, nós vamos estar livres espiritualmente do mal, do inimigo espiritual que é Satanás. Então, se hoje, meu irmão, se você está sofrendo tribulação, se você está passando por um momento difícil, se você está sofrendo de algum modo, e que Deus permite, é o momento de você chegar, se aproximar a Deus, pedir o refrigério a Jesus Cristo, pedir a paz, a tranquilidade para enfrentar esse momento difícil espiritualmente. Se por outro lado você está num momento de paz, de tranquilidade, de prosperidade,